Olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Bren e eu sou professor lá no Unicenai de Curitiba e recebi um convite aí do pessoal da Caixa Educação para falar um pouquinho mais sobre o uso da calculadora científica. A gente vai usar hoje, né, a calculadora que está aqui comigo, a FX991LACW, que ela é da classe ClassWiz, né, que faz alguns truques bem legais, como eu vou mostrar na sequência. Então, para isso, eu vou mostrar aqui a telinha da calculadora e um quadrinho com um exercício para a gente resolver aqui rapidamente. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, a nossa calculadora aqui a gente vai usar na opção de números complexos, que é a ideia mostrar para vocês hoje aqui. E esse é o nosso circuito, né? Então, porque a gente tem um circuito RC com um resistor e um capacitor com uma fonte de corrente alternada de 100 volts em 0 graus, né? Em 0 graus quer dizer o quê? Que está em cima do eixo real, né? Então, ou seja, não tem a parte imaginária aí, é zero também, né? Então facilita um pouquinho. A gente vai querer calcular a corrente e o fator de potência. Vocês vão ver que com essa calculadora isso é muito moleza. Você só precisa saber o quê? Poucos conceitos, né? O conceito principal nesse exercício é justamente aqui, então, a impedância, né? Que é a soma da resistência, que está no nosso eixo dos reais, dos números reais aqui, mais a reatância, que aí pode ser duas, pode ser positiva para cima aqui, indutiva, ou para baixo, negativa, ou seja, capacitiva, que é o nosso caso, né? Então, no nosso caso, a nossa reatância capacitiva será negativa. Por quê? Porque assim a gente determinou aqui nesse sistema cartesiano, né? Enfim, é, o nosso cálculo aqui, né, da reatância indutiva e reatância de capacitiva precisa só a frequência angular e a capacitância ou a indutância, né? A capacitância, o nosso exercício já nos dá, é 100 microfarads, bem comum, ser bem pequenininho, assim, as capacitâncias, e aí dá para a gente calcular o nosso ômega, substituir aí por 2π vezes a frequência, que também é informada aqui, 50 Hz, né? Bom, qual que é o primeiro conceito aí que a gente vai ter que usar para resolver esse exercício? É o cálculo da impedância, né? Então, a nossa impedância vai ser a resistência, que é 10 ohms, mais aqui, mais nada, né? Menos, por que menos? Porque a reatância capacitiva está no eixo imaginário negativo. Então, lembrando que o J aqui é a mesma coisa que a gente vai usar o I na calculadora, né? Então, em eletricidade se costuma usar J para não confundir com I de corrente, mas na calculadora vai ser um I em vez de um J. Normal isso aí, só se acostumar. Então, vamos calcular então a nossa reatância capacitiva aqui, XC. Então, quanto que vai ser ela? A nossa capacitância vai ser 1 sobre 2πf, né, que é o nosso ômega, 2π vezes a frequência, vezes aqui a capacitância, né, que é 100 micro, né, que é a mesma coisa que 10 a menos 6. Vamos deixar um aqui mais para cá para ficar bonitinho. Então, o nosso XC vai ser, vamos calcular aqui na nossa calculadora, né, tá fácil aqui, vamos lá. Então, 1 sobre, vou deixar bonitinho aqui, que nem tá lá, 2π vezes 50, que é a frequência, vezes 100 micro. Tá aí a nossa reatância capacitiva, deu 31,83 ohms. Ou seja, vai ser a nossa impedância total aqui, vai ser 10 menos 31,83 J ohms, né? A unidade aqui é ohms. Beleza. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Salvar, né? Sempre salvar esse valor aqui, ó, na nossa variável A, ó. Salvei lá na nossa variável A. Legal. Então, vamos voltar aqui. O que a gente pode fazer agora? Definir a nossa impedância, que é 10 menos, aí eu salvei na variável A, vezes I, né? Então, vou colocar aqui, ó, vezes I. A vezes I. Como eu salvei no A, ele já trouxe aqui o valor que a gente tinha salvo. E vou definir aqui, ó, em variáveis também, esse valor aqui, vou salvar na variável B. Legal. Então, a gente pode anotar isso, né? Então, aqui eu salvei na variável A e aqui eu salvei na
variável B. É bom ter, quando você vai fazer um exercício, fazer essas anotações. Ah, mas eu posso usar quanto eu quiser da memória da calculadora? Pode sim. A Caixa não vai te mandar um boleto lá, te cobrando a mais pela utilização da memória da calculadora. É de graça. Comprou a calculadora, pode usar a memória quando quiser. Então, vamos lá. Continuando, parar de falar besteira e continuar o exercício aqui. A nossa corrente agora vai ser calculada como? Bom, pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm dizia que era tensão sobre resistência, mas agora é tensão sobre impedância, né, moçada? Tensão sobre impedância, porque a gente viu que agora a gente tem que trabalhar com contexto de impedância, não apenas resistência. Então, quanto que vai ser isso aqui? Vamos perguntar para a calculadora, né? Porque aqui que é a parte legal, essa calculadora opera com números complexos, né? Então, vamos voltar aqui, a gente viu nas variáveis ali, eu salvei o número complexo, a impedância em B. Então, a nossa conta aqui vai ficar como? 100. Aqui eu até poderia colocar mais 0i, mas não precisa, né? Se a parte imaginária a gente já viu que é zero da tensão, dividido aqui pela nossa variável B, né? Que a gente salvou a impedância aí, né? No B. Dou igual, tá aqui a nossa corrente, né? Eu vou anotar aqui 0,90 mais 2,86 J. Bom, mas eu quero saber o quanto que vai aparecer no multímetro, eu não quero, eu quero o valor absoluto, né? Eu quero o valor, o módulo disso aqui, né? Bom, primeiro vamos salvar aqui ó, na variável C, armazenar, beleza. Eu já anotei aqui que essa aqui está na variável C. E o que a gente pode fazer? Vir aqui em catálogo, vir aqui em cálculo numérico e calcular o valor absoluto da nossa variável C aqui, que é a nossa corrente que eu acabei de salvar. Tá aqui, ó. Deu 3, ou seja, a corrente aqui é 3 amperes, né? Aqui também é em amperes, mas o valor, o módulo da corrente é 3 amperes, a corrente total que vai passar no nosso circuito é 3 amperes. Se for pegar um multímetro e colocar ali, é esse valor aí que ele vai nos colocar. Bom, mas o que mais que a gente precisa, né? A gente precisa aqui do cosseno de φ, né? Então, mas o que é o φ aqui? Bom, o φ é basicamente o ângulo, né, desse número complexo, o argumento desse número complexo. Mas como é que eu calculo o argumento do número complexo? Opa, tá aqui, ó. Complexo, argumentos. Então, é o argumento de qual número aqui? Do que a gente salvou na variável C. Então, vamos lá, argumento de C. Cadê C? É aqui 72,56 graus, então o nosso φ é 72,56. Positivo quer dizer o quê? Que a corrente está adiantada, o que é plenamente razoável, porque o nosso circuito é um circuito RC capacitivo, onde acontece um adiantamento da corrente, né? A nossa referência estava em 0 graus e a corrente ficou com um ângulo positivo. Mas o que a gente precisa agora, em último lugar, aqui, calcular o fator de potência. Como que calcula o fator de potência? É só tirar o cosseno disso aqui. Então, vamos lá. É o cosseno. Cadê o quê? Cosseno. Vamos vir aqui em complexo de novo. Cosseno do argumento de C. Podia ter salvo o ângulo, né? Mas esqueci. Enfim, depois vocês podem salvar quando vocês forem fazer. Tá aqui, deu 0,3. Então, o cosseno de φ deu 0,3 ou 30% capacitivo, né? Como é que eu sei que é capacitivo? Bom, ele é capacitivo. Ficou feio isso aqui, né? Vou escrever aqui. Mais bonitinho aqui embaixo. Capacitivo. Bom, como é que eu sei que ele é capacitivo? Primeiro, que o nosso circuito era RC, e depois que a impedância total aqui, ó, estava negativa, ou seja, né, a parte imaginária da impedância total estava negativa, ou seja, era capacitiva. E o outro argumento aqui que a gente ainda tem para utilizar para dizer que era capacitivo é que o ângulo φ deu positivo, né? Ou seja, a corrente está adiantada em relação à tensão. Bom, resolvido o exercício, era isso que a gente tem para hoje. E até o próximo vídeo. Grande abraço!